nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estávamos sobre adoração. A última semana nós vimos, né, na verdade as duas últimas semanas nós vimos sobre obstáculos, né, à adoração. E hoje, adoração bíblica, algumas formas de adoração. Bem? Na Bíblia, a adoração às vezes era reverente. As pessoas baixavam o rosto, meditavam e ficavam em silêncio diante de Deus. Contudo, a adoração também era alegre, barulhenta e exuberante. Então não podemos definir a adoração só em prostrar diante de Deus e ficar ali quietinho, não. Existe esse modo de adorar a Deus, mas também existe um modo alegre, barulhento, um modo da gente demonstrar alegria, felicidade. Mas existem esses dois modos. O modo de adorar a Deus de uma forma reverente, nós vamos ver isso na palavra de Deus, onde baixava a cabeça, ficava curvado diante de Deus em silêncio, só pensando na majestade de Deus, mas também barulhento, né, de adorar o Senhor, né, exaltar o Senhor. Antes nós vamos dar uma entrada aqui, então, sobre alguns acham a adoração exuberante, ou seja, atos, né, de pular, de dançar, de gritar na presença de Deus, é desnecessário. Mas a Escritura revela uma ligação entre o que parece ser tolice em nosso pensamento e o poder e bênção de Deus. Vamos considerar algumas passagens aparentemente tolas, tá? Nós vamos considerar algumas aqui para nós vermos, não ligar diretamente à adoração, mas algumas atitudes que a gente olha e diz, nossa, mas que ridículo, para que fazer isso, né? E aí Deus pedia esse tipo de ação e através daquela ação Deus operava algo sobrenatural, tá bem? Então vamos lá ver algumas passagens. Moisés diante do Mar Vermelho. O que acontece? Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, que o Mar Vermelho vai se abrir. Nós vamos ler aí, está em Êxodo capítulo 14, irmãos podem pegar aí, mas antes de ler, queria que os irmãos compartilhassem. O que Moisés faz diante do Mar Vermelho? Mas vamos lá, o que diz o texto então em Êxodo 14, verso 16? Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e a água se dividirão para que os israelitas atravessem o mar entre terra seca. Amém. O que acontece então? O que ele tem que fazer? Ele ergue a vara e estende a mão. Ergue a vara sobre o mar e o mar se abre. Então nem bater, bate. Tá vendo? Então não tem que bater não, bater já é uma invenção que o pessoal colocaram aí, mas já serve para a gente aprender. Mas olha a atitude, olha o que Deus pede, é algo natural, é algo que não parece uma coisa tola, né? O que ele vai fazer? Então ergue a mão com o cajado sobre o mar e o mar vai abrir, o povo vai passar em terra seca. Não parece uma coisa tola, boba? Parece ou não parece? Sim. Parece, mas é a ordenança que Deus dá. Aí Moisés faz exatamente como Deus pede e o mar se abre. E aí quando ele atravessa lá o mar, do outro lado, Deus fala para ele fazer a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa e o mar se fecha. Então tem algo que a gente consegue ligar? Não tem, mas é algo que Deus está pedindo, é algo sobrenatural, é algo que aparentemente é tolo. Mas é uma forma de se chegar diante de Deus, de executar aquilo que Deus tem pedido. De certa forma, isso exige o que? Fé. Exige que a gente exercite a nossa fé. Eu vou estender a mão no sentimento de obediência e vai acontecer aquilo que Deus está fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, se fosse nossos dias, sabe o que a gente ia fazer, irmão? A gente ia fazer um movimento bonito. A gente ia chamar a televisão, colocar a câmera no melhor ângulo, e a gente ia começar a movimentar para poder fazer uma cena e tal, e tal, e tal. Não, mas não é isso, não. É obediência, esse que é o sinal ali, obediência, obedecer. Estende a mão, mas vai se abrir, e é esse que é o sentido. Parece uma coisa tola, mas vamos ver mais alguns. Israel e os muros de Jericó. Lembra lá da passagem do muro de Jericó? Josué capítulo 6, verso 3 e 5. O que acontece ali? Que os muros caem. Josué capítulo 6, verso 3 e 5. Mas vamos refletir um pouquinho. Tá. Eles rodeiam cantando, rodeiam caladinho, depois grita e tal. Tem alguma ligação com umas muralhas de pedra gigantes mesmo, onde haviam construções em cima dessas muralhas? Tem alguma ligação? O grito com as muralhas cair? Não tem.
Tem alguma ligação rodear? Não. Estão rodeando ali, a gente está derrubando o pé da muralha. Não tem. É fé. Aqui é fé. De novo, mas vamos ver lá o que eles fazem. Josué capítulo 6, das 3 e 5. Pode ler? Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. Ok. Uma volta na cidade, cada dia, durante 6 dias vão fazer isso. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Amém. Olha o que acontece aqui. Vamos rodear. Eu não ia. Eu ia falar com Deus. Deus, o senhor está de brincadeira. Como é que nós vamos derrubar esse negócio só dando voltinha aqui e tudo aparentemente pelo registro em silêncio nos 6 dias. Aí no 7º dia vão dar 6 voltas, na 7ª volta que vão fazer alguma coisa. Então, você ia. Josué chega e você fala, olha, para a gente conquistar a cidade aqui, nós vamos ficar dando volta aqui. Aí no último dia que nós vamos ter ação. Qual a ação? Nós vamos gritar. Irmão, a gente não ia fazer. Um monte de gente não ia fazer. Aí vão dar volta tudo em silêncio, quietinho, já com massa. Aí a ação que você vai ter é só gritar. Aí quando gritar, a muralha vai cair, você esteja preparado para avançar e possuir. Um monte de gente já está sentado, só olhando. Vamos ver se cai mesmo. Né? Mas é uma ação inusitada, parece tola, mas é uma ordenança de Deus. O que nós estamos observando aqui às vezes as coisas parecem nem ter tanto sentido. Nós estamos falando sobre adoração de forma exuberante, de forma diferente, parece nem ter tanto sentido, mas pode fazer totalmente sentido. E aí a gente está olhando dentro da palavra de Deus aqui, alguns episódios onde Deus pediu que o povo fizesse e aconteceu algo extraordinário. Vamos lá, mais uma. Gideão e 300 homens subjugando os exércitos medianitas. Juízes capítulo 7, versos 16 ao 22. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes, olhai para mim, e fazei como eu fizer. E estes, chegando ao extremo do arraial, serei que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que consigo estiver a buzina, então também vós tocareis a buzina, ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas. E tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram os 3 esquadrões, as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram, a espada do Senhor e de Gideão, e ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando vós os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererat até Bet-Sita, até os limites de Aber-Meola, acima de Tabat. Amém. Até aí. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma guerra, um exército, e do outro lado tem 300 homens. Não vamos nem atentar para a quantidade, não. 300 homens para um grande exército. Esquece a quantidade aqui. Vamos prestar atenção na ação. O que eles fazem para derrotar o inimigo? O quê? Tocar a buzina. Mais o quê? Quebrar o cântaro. E mais uma ação ainda. E andar com tocha. Manter a tocha acesa. Né? Mantinha a tocha acesa e depois ainda tinha um grito ainda ali, mas eu acho que o grito é o mínimo aqui. Mas a ação é uma ação totalmente tola, né? Mas não é isso que a gente está observando aqui. Parece algo que não tem sentido algum. Então para começar, 300 homens dividiram, fizeram ali e tal, a estratégia de guerra, mas chegou lá, o que eles iam fazer?
quebrar o cântaro, tocar a buzina, quebrar o cântaro e manter a tocha de fogo acesa e gritar. E isso é o suficiente para que o exército inimigo seja derrotado. Então olha a ação, o que isso significa? Como, irmão? Na real, faz isso, entra num campo de guerra e faz isso para ver se vai dar resultado. Se não for uma ordenança de Deus, não funciona. Aí, não, pega uma buzina, você vai esgoelar de tocar a buzina, você vai quebrar vaso com força, não sei que você quebra o vaso na cabeça do soldado inimigo, do contrário não vai resultar nada, né? Então é uma ação que aparentemente tola, não tem nenhum significado, mas olha a bênção de Deus que decorre dentro dessa ação, e é isso que nós estamos observando. Outra, o homem cego lavando o tanque de Siloé e recebendo a visão, recebendo a restauração dentro da sua visão. João capítulo 9, verso número 6. Por favor, bem rapidinho, quem encontrar. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama. O cego aqui é cego de S, tá? De saga. Meu cego ali ficou com S ali, é cego mesmo, tá? Com C, tá? Não tá mudado o português, não. Então, o cego, né? O que aconteceu? E lê de novo, por favor. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama. Ok, e depois mandou ele ir lavar lá no tanque, e ele vai lavar no tanque e volta curado. Eu não vou nem atentar aqui para a parte de Jesus cuspindo no chão, fazendo ali a lama, mas vamos olhar só, ir lá e lavar isso no tanque, e voltar de lá para cá, o verso número 7, e volta de lá para cá com a visão restaurada. E por que eu vou saltar a parte de cuspir no chão? Porque existe aqui uma parte aqui que já faz um pouco mais de sentido, tá? Como que o homem foi feito lá no Jardim do Éden? Foi feito do barro, não foi? Então, tinha lá um barro, Deus não cuspiu, não, lá não tem o cuspe, não. Lá Deus pega do barro, o pó, né, subiu um vapor da terra, aí fez o barro, Deus pega esse barro e faz o homem. Então, o homem ele é feito do barro. Quando Jesus ele faz o que? Ele cospe, e ele faz o barro e ele passa no olho do homem. Então ali já tem uma ação que nós poderíamos até ligar lá na forma como que Deus faz o homem lá no princípio. Então o que Jesus está fazendo ali? Uma ação basicamente olhando para o princípio de como Deus fez. Então perante a técnica aqui que Jesus está usando, nós poderíamos considerar isso. Mas agora depois disso, o que ele vai fazer? Vai lavar lá no tanque e já volta enxergando. Então, olha a ação extraordinária num simples lavar em um tanque e voltar vendo. Então, irmãos, nós observamos aqui coisas que fogem do natural, mas essas ações vão lá e traz algo sobrenatural da parte de Deus. Nós vamos passar rapidamente, que o tempo está esticando bastante já. Naamã e Pedro. Naamã, o que acontece? Ele está com uma lepra, os irmãos conhecem a história, né? Ele vai lá e tem que lavar, não faz mais nada, aqui não faz nada, é só ir lavar no rio e lavar 7 vezes no rio. Lava 6 vezes, não acontece exatamente nada. E era um rio específico, o Rio Jordão, rio específico, um rio que não era muito limpinho, não era muito bem visto, mas era lá que ele tinha ordem para poder fazer. Ele vai lá e desce 7 vezes, na 7ª ele sai de lá limpinho, com a pele dele limpinha. Tem alguma explicação? Você consegue falar, olha, aconteceu, ficou limpo porque ele desceu 7 vezes, 7, não, mentira, não tem isso. É uma ação de Deus baseada na fé dele. Foi exigida uma ação de fé de 7 vezes e ele teve a ação de 7 vezes e desceu lá. Irmão, quantos leprosos já não devem ter descido lá 7, 8, 9, 10 vezes para ver se voltava limpo? Não volta. É porque era uma ação específica que Deus tinha requerido dele numa atitude de fé. Amém? Pedro encontra dinheiro na boca do peixe para pagar a taxa de imposto que ele estava cobrando de Jesus. O que Jesus fala com Pedro nesse episódio aqui, Mateus 17, 24 ao 27? Jesus fala com Pedro, olha, estão cobrando de nós impostos. Nós nem deveríamos pagar imposto, mas a verdade é que eles estão cobrando, nós vamos pagar. Então você faz o seguinte, nós não temos dinheiro aqui, você vai descer ali no rio, joga um anzol, pega um peixe, o primeiro peixe que você pegar, você vai tirar da boca dele o dinheiro para pagar o imposto. Aí Pedro faz exatamente isso, vai lá, tira o dinheiro e paga. Irmão, quanta gente precisando de pagar imposto não deve ter ido pescar para ver se pegava esse peixe com dinheiro. Não pega mais, é uma ação específica que Deus pediu, aparentemente sem sentido algum, irmão. Qual a conexão e qual a probabilidade de você encontrar um peixe
que tem dinheiro dentro dele? Não tem probabilidade nenhuma. Então é uma ação que aparentemente não tem significado nenhum, mas é um pedido e acontece algo extraordinário em relação a isso. Amém? Amém. Agora nós vamos ver então algumas formas bíblicas de adorar e nós vamos entrar aqui e ver algumas coisas que às vezes a gente olha assim e fala, não, mas não faz sentido adorar a Deus desse jeito aí, a gente pode adorar quietinho e tal, mas nós já vimos aqui vários textos na Bíblia que pareciam não fazer sentido e tinham uma conexão com aquilo que era pedido da parte de Deus e a bênção de Deus operava ali. Amém? Vamos lá, o culto, Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, lá no Novo Testamento, Hebreus 10, verso de número 25. Seu maior culto é louvar e adorar, tá? Esse é o maior culto nosso, louvar e adorar. Não quer dizer estar em igreja, mas você também deve adorar quando serve fazendo a obra de Deus, ou junto com a igreja, congregando, fazendo a obra de Deus. Hebreus capítulo 10, verso de número 25. Quem encontrou pode ler, por favor. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Amém. Eu vou até usar essa versão aqui, porque tem tudo a ver com a nossa igreja, a Assembleia de Deus, né? Não abandone a nossa Assembleia, né? Mas a Assembleia aqui no sentido de cultuar. Outra versão vai dizer, não deixai de congregar, como estão fazendo alguns. Essa versão que está aí, Cleide? Pode ler, por favor? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. É exatamente isso. Então, cultuar, estar em congregação cultuando ao Senhor, é uma das formas bíblicas de adorar. Então, nós precisamos cultuar o Senhor, adorar o Senhor, servir ao Senhor em congregação. Amém? Doação. O Antigo e o Novo Testamento registram diversas vezes que a doação de recursos materiais era considerada um ato de adoração. Tá? Esse ponto aqui está sendo um dos pontos mais críticos na nossa geração do cristianismo. Amém? Os irmãos estão comigo? Então, né? Tá sendo, por quê? Porque muitos líderes estão usando essa parte aqui que é verdadeira, que é bênção, que é de Deus, que faz parte de um culto, de uma adoração a Deus, mas estão usando para enriquecer o templo e tirar dinheiro dos fiéis. Essa que é a verdade. Muitos. E tem manchado o evangelho em relação a isso. Mas é totalmente bíblico a doação de recurso financeiro como ato de adoração. Então não é só para ajudar, não é só o dízimo, não. Em um ato de adoração você pega e oferta algo, você oferece algo para Deus, você faz doação para necessitados, você tem atitude de tirar recursos materiais financeiros que Deus não precisa, mas você faz, tenha essa atitude, tem essa ação e oferta diante do altar do Senhor. Amém? Então é totalmente bíblico doações de recursos financeiros. Nós temos em 1 Crônicas, capítulo de número 22, o capítulo vai falar sobre essa doação, então não é preciso ler, mas Davi doando ouro e prata para a construção do templo. Ele não constrói o templo, quem vai construir é Salomão, mas ele já prepara todos os recursos, prepara uma grande oferta de ouro, de prata, de ferro, prepara de materiais preciosos para quê? Para serem usados no templo. É uma oferta, isso no Antigo Testamento, uma oferta. E depois nós temos um homem, quero ver quem lembra o nome desse homem no Novo Testamento já, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, que ele vende uma propriedade e ele deposita o dinheiro nos pés dos apóstolos. Quem é? Quem? Não lembra? Josué. Você leu e ainda leu errado na Bíblia, né, pessoal? José, é esse mesmo. Por que nós não conhecemos muito? Porque logo a seguir, usando dessa deixa, vem Ananias e Safira no capítulo de número 5. E aí é meio que tapar-se a ação que ele tivesse. Porque no finalzinho do capítulo 4, José, um levita, ele vende a propriedade, pega todo o dinheiro e deposita perto dos apóstolos. Ananias e Safira vê aquela atitude, acha bonito e quer fazer do mesmo jeito. Só que eles vendem e escondem parte do dinheiro e só levam um pouquinho do dinheiro. E aí é reprovada essa atitude dele. Mas a primeira atitude é uma atitude nobre, de adoração a Deus, é aceito por Deus, uma adoração, vender e ofertar recursos financeiros. Amém? Então José, que é o nome desse homem, é um levita,
que ele faz? Ele tem essa atitude maravilhosa aí de adorar o Senhor com os bens materiais. Então é de Deus você fazer doação, você separar recursos financeiros para poder adorar o Senhor. Então a atitude de adorar também com doações, e não só na igreja, tá? Necessitado. A Bíblia vai dizer em um dos provérbios que quando você dá um necessitado, você dá, socorre um necessitado ou oferece, faz uma doação ao necessitado, você está emprestando para Deus. Amém? Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, quando você socorre alguém, ajuda alguém, você está fazendo em prol do reino de Deus. Então, é uma adoração também, é uma forma de adoração. Doar recursos financeiros, recursos materiais. Amém? Vamos lá. Reverência diante do Senhor. Então, aquela atitude que nós falamos, né, de reverência, de ficar calado diante, é uma forma de adoração também. Amém? Vamos lá em Zacarias capítulo 2, verso de número 13. 2, 13. Zacarias. Carne diante de Jeová, porque ele se levantou da sua santa habitação. Amém. Cale-se toda a carne, ou cale-se todo o povo. Carne aqui não é aquela carne que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, tá? Da vontade da carne, dos desejos carnais. Carne aqui está referindo a povo, a todos os povos. Então cale-se todo o povo diante do Senhor, porque ele despertou da sua santa morada. Então reverência, aqui nesse contexto é isso. Então é uma forma de adoração. Deus está movendo algo sobrenatural, Deus está fazendo. Irmãos, presta atenção, essa presença aqui de Deus é uma presença tão gloriosa que ninguém precisa falar nada. Ninguém precisa ficar falando, faz silêncio, porque não, é automático, a gente vai sentindo, é uma presença que a gente chama o peso da glória de Deus. A gente não consegue expressar, não consegue falar, tudo que a gente quer ficar imaginando, pensando na glória de Deus, no poder de Deus. E aí normalmente começa a ouvir soluços de prantos, de choro, de lágrima, numa intensidade absurda. Então é uma presença gloriosa que vem e nos constrange a esse tipo de sentimento, a esse tipo de resposta. Então é uma adoração também. Quando essa glória de Deus vem, o peso da glória de Deus, e nós nos colocamos diante dele com uma reverência, sentimos isso de uma forma espiritual brutal mesmo, e aí a gente deve se submeter. Então quando você sentir isso, não tema em ficar calado. Você não precisa falar nada nessa hora, não precisa, é só ficar pensando nas coisas de Deus, mas também não desliga não, tá? Não precisa falar nada, mas também não desliga, não vai embora não, né? Continua conectado, pensando na majestade de Deus, na glória de Deus. Então esses momentos são momentos de adoração com reverência diante da presença de Deus. Amém? Então essa é uma atitude também de adoração ao nosso Senhor. Outra atitude é com a nossa voz, tá? É altamente improvável que exista, presta atenção nisso aqui, ó. Esse texto aqui eu copiei em uma pesquisa que eu fiz a respeito, né, de uma citação da ciência, mas eu não quis trazer aqui a citação da ciência, mas a respeito da nossa voz, como ela é peculiar, importante, singular para Deus. Presta atenção, é altamente improvável que exista uma voz exatamente igual a outra. É quase que para alguém falar que existe isso, vai ser difícil ele provar que existe isso. Só para você ter uma ideia. Então é quase que impossível mesmo que exista isso, mas a gente não pode definir exatamente se a gente não tem condições, né, nem de provar que existe ou não. Mas ninguém conseguiu provar até hoje uma voz exatamente igual a outra. Isso ocorre porque a voz é influenciada por vários fatores, incluindo a anatomia das cordas vocais, a forma do trato vocal, o tamanho da boca, a língua e os lábios, bem como o estilo de fala individual e o sotaque. Embora possa haver semelhança entre as vozes de diferentes pessoas, cada voz é única e pode ser distinguida de outras vozes com base em suas características específicas. Então o que isso aqui é muito importante para a nossa entrada aqui? Irmãos, quando você adorar a Deus com a sua voz, no estalo Deus vai saber que é você. Porque não existe, Deus não vai ficar pensando quem é agora, será quem? Vai ter que olhar para mim, não. Ele conhece exatamente a tua voz, até porque nem existe, ou pelo menos não foi provada ainda uma voz igual a outra. Porque baseado no que nós lemos aqui, é influenciado por vários fatores, inclusive o peso.
de uma pessoa. Irmão, você encontra uma pessoa que fala, já tem, muito parecido, né, a entonação, aquilo que fala, depois tem tantos fatores que teriam que trabalhar junto para que isso acontecesse, até o tamanho da boca teria que ser exatamente, depois muita coisa que teria que conjugar aqui para que saísse a mesma voz. Então Deus sabe exatamente, Ele espera, Ele anseia ouvir a tua voz. E não é aleatoriamente não, todos os dias. É um pai que ama o filho. Lembra lá no princípio? O que acontecia? Todo dia, na variação do dia, Deus descia para visitar o homem no jardim. Então, para que Deus descia? Deus estava carente lá no céu? Não, Deus queria, Deus desejava. E Deus proporcionava essa oportunidade. Então, irmãos, todo dia nós devemos observar esses princípios da palavra de Deus. E todo dia nós devemos direcionar nossa voz a Deus em adoração. Ou direcionar a adoração a Deus com a nossa voz. Deus, com certeza, Ele está esperançoso de ouvir a nossa adoração. Então, com as vozes nós podemos adorar o Senhor. Nós devemos usá-la para poder adorar o Senhor. Amém? Algumas formas de adorar a Deus com a nossa voz. Hebreus capítulo 13, o verso de número 15, vai dizer assim: ofereça um sacrifício de louvor. Portanto, oferecemos, esse que é o texto, portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, uma das formas de nós adorarmos a Deus com a nossa voz é oferecendo sacrifício de louvor. Amém? E agora nós temos alguma referência. O louvor era uma prática da igreja primitiva. Lucas capítulo 24, verso número 53. É a vontade de Deus para todos os cristãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 18. É a prova de uma vida cheia do Espírito. Efésios 5, 18 e 20. É o verdadeiro chamado com CH mudo aqui, chamado do cristão. Fornece, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nós já vimos essas referências, tá? É o verdadeiro chamado do cristão. Fornece acesso à presença de Deus, Salmos de número 100, verso de número 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico, ou chegue diante de Deus com cântico. Então a adoração através de um cântico da nossa voz nos fornece acesso à presença de Deus. É ordenado, é direcionado nós fazemos isso. Apocalipse 19, verso 5. Deve ser praticado continuamente. Salmo 113, verso de número 3. Temos a obrigação de adorar o Senhor enquanto respiramos. Salmo de número 50, verso de número 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Então nós temos esse entendimento de que nós devemos oferecer louvores ao Senhor. Então use a tua voz para adorar o Senhor com louvores, com adoração. É uma ferramenta. Deus espera, Deus Ele anseia, Deus Ele vai reconhecer a tua voz quando você liberar uma adoração para Ele, através de louvor, através de um cântico, através de adoração. Amém? Glória a Deus. Amém? Os irmãos estão anotando aí as referências bíblicas. Amém? Algum irmão abre rapidamente então Salmo 113, verso 3. Irmão Emílio, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pode encontrar e ler, por favor, que nós já vamos passar para a próxima. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Qual o verdadeiro chamado cristão? A anunciar. Então o Senhor nos tirou, nós não éramos nem povos, agora somos povo santo, geração eleita. Qual o propósito? Anunciar, engrandecer, louvar e bendizer o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Amém. Deve ser praticado continuamente, do nascente ao poente. Risos é uma forma de adoração a Deus. Presta atenção no Salmo 126, verso 1 e 2. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Irmãos, um cristão cheio de Deus não pode ser carrancudo, não tem como. Uma pessoa carrancuda, fechada demais, essa pessoa não está com a paz de Deus reinando dentro do coração dela. Alguma coisa precisa ser modificada, as emoções dela precisam ser tratadas, saradas, tem alguma coisa que está errada. Se a pessoa tem Deus, não dá, irmão, para ser o tempo todo cara fechada, cabisbaixo, não sorrir, não. A pessoa cheia de Deus, ele vai lembrar daquilo que Deus fez, vai pensar naquilo que Deus fez, e o coração dele vai se alegrar, e um sorriso vai sair. Irmão, não tem jeito. E o sorriso é uma característica maravilhosa, irmãos. O sorriso, ele é contagiante. O sorriso, ele tem é uma arma poderosa. Quando você está perto de alguém muito sorridente, irmão, não demora muito, você vai sorrir também, não tem jeito. Não sei se os irmãos já viram um videozinho que rola por aí, de uma pessoa que começa sorrindo alto dentro de eu acho que é de um metrô, né, do metro, começa a sorrir alto, e aí de repente está todo mundo rindo ali no espaço também, ou quase todo mundo rindo no espaço também, porque é contagiante. Então o sorriso também, o riso, a alegria, a expressão da alegria, melhor dizendo, ela é uma forma de adoração ao Senhor também. Então a nossa boca se encheu de riso. Então eles estavam cantando também, mas era a boca que estava cheia de riso. Então eram cânticos alegres. E aí então dizia entre as nações. O que é que dizia entre as nações? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Então, irmãos, olha o testemunho. Quantas vezes a gente quer pregar, mas a gente não sabe como. Olha como que o povo estava pregando aqui. Porque esse povo eram os mesmos que choravam. Se você for ler o Salmo 126, todo nós vamos ver, era um povo que chorava, eles saíram com lágrimas, depois eles estão voltando cheios de alegria. Então o Senhor trouxe do cativeiro, alguém que estava preso, tinha sido levado do cativeiro, trouxe de volta para a terra, e agora eles voltam, e cheio de alegria, com risos, e esses risos vai testemunhando aquilo que Deus fez, e aí os povos estão olhando para ele e falando assim: grandes coisas fez o Senhor por estes. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvar com instrumentos. A Bíblia menciona alguns tipos de instrumentos. Instrumentos de percussão, né, que são sinos, símbolos, tamborins e gongos, tudo ligado à percussão, bateria, tambor, tudo mesmo. Esse povo bagunceiro aí, está ligado a esse tipo de instrumento aqui. Instrumento de cordas, harpa, saltério, viola, cítara e lira. Instrumentos de sopro, clarineta, órgão, flauta. Clarineta e flauta quase a mesma coisa. Sacabucha, trombeta de chifre e trombeta. Então são instrumentos que eram usados e citados como adoração, usavam para acompanhar os cânticos do povo dentro da congregação. Então uma forma de adorar a Deus. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que vai virar a cara quando vê bateria dentro da igreja, acha que não deve. Quando vê a guitarra na igreja. Eu acho que os irmãos aqui são tudo mais novos, né? Não estão, mas tem uns irmãos mais velhinhos que acham ruim, que não gostam, acham que não pode ter, que não é de Deus, que não sei o quê. Irmãos, nós devemos usar tudo para glorificar o nome do Senhor. Nós devemos usar essas ferramentas, os instrumentos que tem. É claro, pastor, mas não está mencionando aí nada a respeito de um piano, nada. Irmãos, são instrumentos que nem tinha naquela época ainda. Então nós temos que entender qual era o princípio, qual a base, e por que não utilizarmos um piano, um teclado na igreja para poder adorar o Senhor? Por que não usarmos uma guitarra para poder adorar o Senhor? Por que não usarmos, vários tipos de bateria? Também não precisa fazer aquela bagunça toda que alguns bateristas gostam de fazer, mas nós podemos adorar o Senhor e dar glória ao nome do Senhor. Usando instrumentos que vai glorificar o nome de Deus. Então tudo que nós pudermos colocar para adorar o Senhor, para criar um ambiente, para que a gente consiga prestar a Ele um culto alegre, feliz, nós vamos fazer. Irmãos, então as ferramentas tudo tem que ser com ordem, com decência, sem nenhum escândalo, mas nós devemos usar das ferramentas, da tecnologia para poder o quê? Para poder nos auxiliar na adoração a Deus. Afinal, a adoração a Deus é algo que nós devemos fazer com entendimento. Então, eu acho que tem muita gente que pensa que a adoração é o seguinte: não, eu vou chegar lá, vou desligar e de repente vai fluir. Não, é com entendimento, com intelecto.
Nós, com o intelecto, nós vamos concentrar, nós vamos preparar, nós vamos organizar para a gente ter uma ótima adoração. O ministério do louvor tem que ensaiar, irmão, não é só chegar aqui e vai fluir, não. Aí erra a letra, tudo, sabe o que vai acontecer? Para quem conhece a letra, corta na hora, irmão. Você está ali numa adoração e de repente o irmão erra a letra toda, e você lá ia entrar no trono da glória, você já vai olhar e vai, ixi, aí você desce lá da porta do céu, você desce de novo, aí atrapalha tudo o negócio. Então, irmão, devemos fazer tudo, preparar, ter preparação. O pessoal fala muito sobre a glória de Deus que encheu o templo de Salomão, mas o povo passou muito tempo preparando, organizando tudo, cada detalhe. Aí no dia que foi o dia do grande culto, aí a glória desceu, porque estava tudo alinhadinho. Amém? Então Deus não precisa ser o melhor instrumentista, mas que Ele esteja fazendo o melhor dele. Não é o melhor cantor, mas que faça o melhor, que esteja dando o melhor. Amém? Não é porque é para Deus, a gente vai fazer de qualquer maneira, não. O pessoal até brinca antigamente nas oportunidades, irmãos, ia cantar e pegava e citava. Alguns citavam assim, irmãos, eu não sou bom cantor não, mas é para Deus, eu vou fazer assim mesmo. Então, não, peraí, não é assim, né? Deus vai aceitar o louvor que flui do verdadeiro, do coração, não importando se é afinado ou desafinado, mas que seja o melhor que você está dando para Deus. Amém? Então é nesse entendimento, nós vamos preparar o melhor que a gente tiver, instrumento, vamos usar os melhores instrumentos possíveis para que tenha harmonia na nossa adoração ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Adorar com o corpo, o nosso corpo. Nós temos que entender que nós somos seres compostos, né? Somos seres espirituais que temos uma alma, que estamos vivendo em um corpo. Amém? Matéria, o corpo é a matéria, mas nós somos espirituais, temos uma alma e vivemos em um corpo. Então, como nós vamos adorar o Senhor? Só em espírito, eu só adoro no espírito. Não é bem assim que funcionou. Antigamente o pessoal usava um termo da seguinte maneira, usava um termo assim, Deus ele não quer, Deus ele só quer o coração, né? Aí os pregadores mais pentecostais falavam assim, por acaso Deus é açougueiro para ficar querendo coração? Deus não é açougueiro para ficar querendo coração, não. Mas o sentido desse Deus só quer o coração era dizer, Deus só quer as minhas atitudes espirituais. Era nesse sentido, as ações do homem interior, é isso que Deus quer. Não, Deus se importa com cada detalhe nosso, irmãos. Deus ele se importa com cada detalhe. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então como nós vamos adorar o Senhor? Se nós somos um espírito, né, que temos uma alma e que estamos habitando em um corpo, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar tudo isso porque nós vamos adorar o Senhor por inteiro. Então não é só com a mente que eu adoro o Senhor, não. Eu devo adorar o Senhor também com todo o meu corpo, com todo o meu ser, por inteiro. Eu chego diante de Deus, chego diante da presença de Deus e adoro o Senhor. E aí nós vamos ver algumas formas, né, de adorar o Senhor. Uma delas, nós temos 3, 4 referências aí sobre permanecer na presença do Senhor. É uma forma de adoração. Se colocar de pé. Vamos ler, por favor, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 19. Só, 2 Crônicas 20, verso 19. Para nós conseguirmos fechar aqui, que nós temos 15 minutos. Permanecer na presença do Senhor, uma forma de adoração com o corpo. Então, não é só cantar, porque se for só cantar, liberava só a voz, estava tudo bem. Não, mas aqui é se apresentar diante do Senhor com o corpo. Lê, por favor. Quem encontrou? E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Amém. Embora tenha outras referências da adoração, mas o se levantar ou se colocar com a presença, chegar diante do Senhor. Temos outro, o Salmo 135 e o 134 vai falar melhor. 135 verso 1 e 2 vai citar exatamente isso. Salmo 135 verso 1 e 2, por favor. Se apresentar diante de Deus. 135. O verso 1 e 2. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que ficais de pé na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Amém, ficais de pé. Uma outra versão vai falar, por favor, uma outra versão aí, gente. Ao meio da revista corrigida, enquanto não aí. Aleluia. Louvem o nome do Senhor, louvem servos do Senhor, vocês que servem a casa do Senhor,
nos pátios da casa do nosso Deus. Amém. Amém, até que permaneceis na casa do Senhor. Isso, por favor, né? Aí, ó, vocês que permaneçam na casa do Senhor, permanecer, mas é o mesmo estar de pé, é a mesma outra referência que nós vimos ali, se levantar e se apresentar. Aqui está, tomem uma posição, né? Os levitas se levantaram, ou seja, eles tomaram lugar de destaque, é como se entraram na presença de Deus, permaneceram na presença de Deus, para poder adorar o Senhor. Então, esse adorar aqui é estar na presença, com o corpo, se apresentando com o corpo, não é só a voz, não é só não, estar por inteiro, estar lá, amém? A base que eu estou usando é a Almeida Revista Corrigida, por isso que tem algumas coisas aí, é só para ficar mais claro. Então, permanecer na presença do Senhor é uma forma de adoração com o nosso corpo, amém? Glória a Deus, claro? Levantar as mãos, levantar suas mãos, levante suas mãos. Salmos 63, verso 3 e 4, por favor. Levantar as mãos é uma forma bíblica de expressar agradecimento e entrega a Deus. Salmos 63, verso 3 e 4. Por favor. Salmos 63, verso 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Esse levantar as mãos aqui, a gente tem que entender uma coisa. O levantar as mãos, ele tem vários simbolismos, tá? Um deles é redenção, é render, você está rendido, tá? Quando você levanta as mãos, não tem ação com as mãos levantadas, a não ser que você esteja com um foguete na mão, uma arma, qualquer, mas do contrário não, as mãos puras levantadas, você não tem ação, não tem como fazer nada, não tem como se defender, não tem como fazer nada, você está com as mãos levantadas. Para defender, você vai ter que abaixar as mãos. Então, as mãos levantadas não é render. Isso era usado o quê? Um exército está numa guerra lá e o soldado quer se render. O que ele tem que fazer? Ele tem que levantar as mãos. A polícia chega, vai abordar alguém, o que é que faz? Primeiro, levanta as mãos, aí tem as ações, bota a mão na cabeça, alguma coisa assim. Mas levantar as mãos, você tem que tirar o campo de ação. Porque as mãos levantadas, até você ter uma ação, vai ter que abaixar, vai ter que fazer alguma coisa. Então, levantar as mãos é um sinal de render-se, você está rendido. Então, tem um outro sentido, quando você levanta as mãos também, você está dizendo, eu estou por baixo, estou levantando a mão para Deus que está em cima. Então, há vários simbolismos no levantar as mãos aqui, amém? Então, levantar as mãos é uma forma bíblica de expressar agradecimento e entrega, se render a Deus, agradeço a Deus, eu louvo a Deus, amém? Essa é a citação que nós vimos aí, Salmo 63, versos 3 e 4. Agora, é uma maneira simbólica de expressar adoração ascendente, adoração que está subindo, adoração de baixo para cima. Você está mostrando, Deus está acima de todas as coisas. Então você não está cantando para alguém que está embaixo, você está cantando com as mãos levantadas, você está dizendo, é para ti, Senhor, eu estou cantando para o Senhor. Eu estou rasgando a minha voz aqui, é para Deus. Então, irmão, são armas, entende isso aqui, são armas para a gente usar no nosso culto. Amém? Então, levantar as mãos com entendimento, porque muitas vezes a gente faz sem entender. Mas agora com entendimento, levantar as mãos, então ficar de pé, se apresentar diante de Deus, é nesse contexto, é nesse sentido aqui. A gente em adoração diante da presença do Senhor. Amém? Salmo 143, o verso de número 6. É um gesto que expressa sede espiritual também. Lê, por favor, quem encontrar aí. Salmo 143, o verso 6. Aqui tendo a minha mão, a minha alma, qual é sedenta, tem sede de ti. Amém. O gesto de expressão é de sede espiritual. A ti levanto as minhas mãos, eu tenho sede de ti, é o que o salmista está declarando. Eu quero chamar a tua atenção, eu estou com sede espiritual de Deus. Então são ações que nós temos em um momento de adoração, de uma forma de adorar o Senhor com o nosso corpo. Amém? Bater palmas é uma forma de adorar a Deus também, tá?
Então tem um monte de gente que não gosta, bater palma, que não sei o que, é os aplausos que faz. Não, a gente não está copiando aplausos lá do mundo num show, não. A gente bate palmas aqui em adoração a Deus. Salmos 47, verso 1, por favor. Alguém bem rapidinho lê aí pra gente. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Amém. Aplaudir o Senhor. Então, cantar alegremente, bater palmas é bíblico, serve de adoração ao Senhor, é uma forma de expressar adoração. Há quem é mais exigente e exige que quando você for bater palmas para adorar o nome de Deus, no sentido de aplausos, deve ser com as mãos acima da cabeça. Há quem exige mais um pouquinho sobre isso. Então, bater palmas assim, você está direcionando que é diretamente para Deus. Mas o importante aqui é fluir do seu coração e saber para quem você está batendo palma. Está batendo palma para o pastor que falou uma palavra bonita ou é no sentido de glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, o nome do Senhor está sendo glorificado. Essa é uma grande verdade da palavra de Deus. Então esse bater palmas aqui é adoração ao Senhor, amém? Então palmas em aplauso não é proibido. Você está num show, num espetáculo, você aplaudir um vencedor não é proibido, tá? Mas agora nós estamos falando sobre dentro da igreja, qual é o sentido das palmas aqui? O sentido da palma é aplaudir o nome do Senhor, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então é nesse sentido de adoração, amém? Aqui não é palmas para aplaudir quem está aqui não, palmas aqui é para glorificar o nome do Senhor, porque tudo aqui é para Ele, amém? Glória a Deus. Curve-se e ajoelhe. O curvar aqui pode ser tanto, né, a cabeça, que é o inclinar, né, como pode ser do corpo inteiro. Ou você se curvar mesmo, se ajoelhar, se prostrar mesmo, tá? Nós temos alguns versos da palavra de Deus, Gênesis 24, verso 48. Queria pedir que alguém lesse, por favor. E depois nós vamos ler Salmos 95, verso 6. Inclinando-me, adorei, e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor varão, que me havia conduzido pelo caminho direto para tomar para o seu filho ou a filha do irmão do meu Senhor. Amém. O que é esse contexto aí? O servo de Abraão, ele tinha sido incumbido de ir buscar uma esposa para Isaac. E ele vai e Deus direciona todos os passos dele, ele encontra essa esposa. Estamos falando de um tempo remoto, tá? Muito remoto, precisava de uma esposa direcionada por Deus. Então ele vai, chega lá, ele encontra essa esposa, Deus prepara tudo conforme ele havia pedido. Então o que ele faz? Ele se prostra e adora ao Senhor. O sentido aqui é entender, uma expressão de adoração em ajoelhar, em se prostrar. Então quando você vê alguém fazendo que não é coisa boba, não é que não tem necessidade não, é uma das formas também de adorar o Senhor, amém? Então sentiu uma presença, sentiu vontade de ajoelhar, se prostrar, fique à vontade, se curva diante de Deus, porque Deus, ele merece as nossas ações de adoração, seja elas voltadas diretamente para Ele. Então nós estamos vendo aqui várias maneiras: ficar em pé, se apresentar, levantar as mãos, bater palma. Irmão, nós temos aqui instrumentos já para a gente fazer um culto pentecostal, né? Não temos? Então nós temos que usar dessas ferramentas para a gente adorar o Senhor. E agora nós estamos vendo essa. As outras referências também vai dizer sempre sobre o prostrar aqui diante do Senhor. Salmo 95, 195 é difícil, tem que criar um aí. Salmo 95, o verso de número 6. Ouvindo, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Esse é o Salmos, um convite maravilhoso. Vinde, o salmista está chamando, vinde, prostremos, adoremos ao Senhor que nos criou. Então um convite, inclusive compartilhar com os irmãos que esse é um dos textos que eu quero ter ali na vitrine da igreja, tá? Na montra da igreja ali, para convidar, vinde, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor. Então é um dos convites, junto com o vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É algum projeto que eu tenho no coração para a gente ter uma arte bem legal ali, amém? Mas é um convite. O
convite é esse, irmão. Vinde, vamos nos prostrar. O Senhor merece que a gente se coloque debruçado, no sentido de curvar diante dele. Então o Senhor merece que você se ajoelhe, que você dobre seu joelho, que você se curva. E há um ato poderoso, irmãos, nesse se curvar diante do Senhor. Amém? Então nós precisamos entender isso e obedecer essas instruções da parte do Senhor. Nós vamos passar rapidamente por caminhar e saltar diante da presença do Senhor. Então, se você vê alguém pulando na igreja, não fica preocupado não, irmão. Se está uma alegria fluindo no coração dele, ele quer pular, deixa ele pular, deixa ele saltar, deixa ele adorar o Senhor. Agora, não faça para se aparecer, né? Se amostrar, não é para se amostrar, não. O fazer aqui é em adoração. Por que você está pulando? É para os outros verem e achar que você é mais espiritual do que todo mundo? Porque, irmão, infelizmente a carne tem isso. Tá? Vamos dar uns pulos aqui que a varoa vai olhar e vai pensar que eu sou um jovem espiritual de tudo. O pastor vai olhar e vai pensar que eu sou um super crente, vai me dar mais oportunidade, vai me querer mais perto dele. Irmão, não, vigia na terra em nome de Jesus. Isso é coisa da carne, é coisa do diabo. Tá? Então o pular aqui, irmão, você está num culto, está fluindo, você não fica travado, não, solta, dê liberdade para as emoções que você está sentindo, não fica pensando, nós já vimos sobre aqui, não fica pensando porque é obstáculo a nossa adoração, a gente fica pensando, o que é que os outros vão pensar, será que eles vão dizer, será que eu vou causar vexame, eu vou passar vergonha? Não, irmãos, não se preocupe com isso, libere a adoração diante do Senhor. Davi saltou diante da arca enquanto ela retornava para Israel. 2 Samuel capítulo 6, verso 16. Ele pula diante da arca da aliança. Ele está saltando mesmo, irmão. É um saltar mesmo, é pular, dar pulos mesmo, vibrar. Presta atenção, como que as pessoas demonstram emoções no estádio de futebol? Pula e tal. Se você, irmão, tem uma grande vitória, eu não acredito que você comemora as grandes vitórias e, nossa, recebi uma grande vitória. Né? Vai contar para a esposa, amor, nós recebemos uma grande vitória. Não é assim que você conta, não. Eu não acredito que seja, não. Você vai ter que me provar que é. Se você fala que é. Olha, nós estamos nadando na bênção. Compramos um apartamento. Nosso tão sonhado apartamento a gente comprou, amor. Olha, tá lá, vamos fazer a escritura. Não pedi isso, não. Vai me desculpar, não pedi não. Lá em casa, irmão, é da dancinha mesmo que a gente chega. Conquistamos. Irmão, a gente tem que expressar aquilo que a gente sente. E diante de Deus é do mesmo jeito. A gente está na presença de Deus, Deus está fluindo, Deus nos resgatou, pecadores, condenados, Deus tirou de lá, nos deu um nome, geração santa, filha de Deus, sacerdócio real, e a gente vai ficar diante de Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor fez uma grande obra mesmo, mas não é assim não. Reconhecer isso, falar assim, obrigado, você me resgatou, meu irmão. E quando o verdadeiro sentimento do resgate, a gente lembra dele, não tem como você ficar de qualquer jeito, não. Você vai ter que se alegrar na presença do Senhor, porque é profundo, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, e não é nada que nós merecíamos, é algo que Deus fez, Deus nos ofereceu, é a graça dele, que foi lá, nos tirou de um charco de lodo, de um lugar que nós, nem povo a gente era, agora a gente é povo, e é povo santo, sacerdócio real. É isso que nós lemos em Pedro, né? 2 ou 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Então nós temos que entender essa graça tão poderosa que o Senhor fez com a gente. E como que a gente responde isso? Obrigado, Senhor, obrigado. Não, eu vou falar por mim mesmo, irmão, se eu fizer algo que você agradeça de uma forma intensa, não fica de qualquer jeito não. Eu detesto fazer as coisas para os outros e me esforçar para poder fazer. Eu não quero ficar me bajulando, não. Mas também eu detesto me esforçar a fazer as coisas para os outros. E a pessoa nem obrigada, então fala, obrigado. Não, fala, obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida. No mínimo profetiza sobre a minha vida, irmão. Amém? No mínimo isso, libera uma palavra de profeta, uma palavra profética sobre a minha vida. Então eu acredito que Deus, ele está desejoso de interagir. Ele quer, ele espera uma resposta nossa. Então Davi, o que ele está fazendo? Ele está saltando, pulando diante da arca da aliança. O homem aleijado que foi curado, em Atos capítulo 3, verso 8, ele sai pulando e adorando a Deus. Irmão, aleijado, acabou de ser curado. Pensa nisso, irmão. Aleijado, acabou de ser curado, vai ficar como diante de Deus? Está pulando, saltando, dando glória, aleluia, adorando ao Senhor com o corpo, numa atitude que para os outros parece bobeira, mas é uma atitude de adoração. Amém? Então, irmão, expresse adoração diante de Deus, em nome de Jesus, tá? Nós devemos adorar o Senhor. E aí, para a gente finalizar,
não é por ser o último que é o menos importante, é a dança, dançar diante da presença de Deus. E aí aqui está um contexto muito importante. As Assembleias de Deus mais tradicionais não aceitam a dança dentro da igreja. Mas as Assembleias de Deus mais renovadas, que é o caso da nossa, nós entendemos biblicamente que a dança, de uma forma adequada com o ambiente que a gente está, não é vir dançar aqui sensualidade não, dança do ventre, dança não sei de que, não. Pelo amor de Deus, está amarrado isso em nome de Jesus. Mas aqui é uma dança de expressão de alegria diante de Deus, uma expressão de demonstrar adoração diante de Deus. Nós temos ministério de coreografia, que dança mesmo, de dança mesmo na presença do Senhor. Às vezes é uma dança mais jovial, das danças do hip hop, pode ter, nós não temos na igreja, mas é tipo de adoração que nós podemos apresentar diante do Senhor. Ainda não temos, eu estou assustado aqui, ainda não temos, né? Aí a dança mais utilizada aqui é a dança com passos, né, de balé, é isso mesmo, né? É a dança mais, como é que eu posso dizer? Eu não sei, mais harmoniosa, de uma forma mais de ações, são passos com simbolismo diante de Deus. Então isso é algo que nós devemos adorar o Senhor assim. Pastor, mas tem na Bíblia, nós temos adoração na Bíblia com dança. Êxodo capítulo 15, versículo 20, o que acontece aqui? Acabaram de passar o mar vermelho, que foi aberto com o cajado, como é que foi, né? Levantado, não foi batendo, né? Levantou, o mar abriu, o povo passou, levantou, o mar fechou. E aí o que acontece aqui? Miriam, o que ela faz? Ela dança. Irmão, pergunta para um irmão africano se dançar é errado ou é certo. É errado? Não é de jeito nenhum, está em Mansara ali. Irmãos, eu fui no casamento um dia de um familiar da Mansara. Irmão, pensa num negócio gostoso. Aqui todo mundo dançando, vê um grupo de irmãs lá para frente, dança, e uma dança gostosa a gente vê, porque realmente é aquilo ali que eles transmitem alegria. Irmão, e não dá para você pegar uma pessoa que ela é acostumada a transmitir alegria daquele jeito, depois trazer que aquela muda completamente. Não, Deus não quer isso. Deus quer que extraia de nós a verdadeira alegria na presença do Senhor. Então não há nada de errado em dançar na presença do Senhor. Agora, o que é preciso ter cuidado é com sensualidade. O nosso grande problema brasileiro com a dança é a sensualidade que está misturado com a dança no Brasil. Irmão, a gente pega um forró, a gente no sentido brasileiro, tá? Pega um forró mais ou menos alegre, não faz daquilo um negócio que, meu Deus do céu, aquilo é atordoado de ver, da gente atordoado de ver, porque é um rela que só o sangue do cordeiro. Então a sensualidade é uma forma absurda ligado à dança na nossa cultura, na cultura brasileira. Agora na cultura africana você pega um irmão africano dançando, ele rebolando, mas não transmite nenhum tipo de sensualidade. Eu não consigo entender, não é todos, mas eu estou falando na maioria, quando está dançando sem essa intenção do coração. Então o que a gente precisa ter cuidado é que o que a gente está carregando com isso. Nós vamos apresentar uma dança ao Senhor. Qual é o tipo de dança que nós estamos apresentando para o Senhor? O que a gente está transmitindo? Então, isso a gente precisa ter cuidado. Agora, a forma de apresentar, adorar o Senhor com o nosso corpo, foi o que Miriam fez. Acabou de atravessar ali, uma grande vitória. E não foi só atravessar. O exército estava perseguindo eles, tinha acabado de morrer, todo mundo afogado. E a ordem do Senhor era: nunca mais vocês vão ver esses atormentadores de vocês, que eram os mesmos que ficavam atormentando o povo de Israel quando eles eram escravos. É o mesmo que ficavam com um chicote na mão para que eles trabalhassem mais rápido, que cortaram o fornecimento de material e queria que eles continuassem com a mesma produção que eles tinham antes quando forneciam material. Então, esses tinham sido eliminados. Aí como que você vai apresentar diante de Deus? O Senhor eliminou todos os seus inimigos, te deu vitória. Como é que você vai fazer? É até que enfim o Senhor fez alguma coisa, né, Deus? É assim? Não. O que Miriam faz? Dança, alegre ao Senhor, comemora através de dança, toca tamborins e dança em adoração a Deus. É o primeiro episódio que nós temos registro, né, de dança diante de Deus na palavra de Deus, Êxodo capítulo 15 e o verso número 20. E depois o próprio Davi dançando diante da arca da aliança de Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, verso 16 também, 2 Samuel capítulo 6, verso 16. Ele salta e dança diante da arca da aliança da presença de Deus. Então, irmão, não há erro na dança diante do altar do Senhor. Mas agora, cuidado com essa dança, não é na sensualidade. Então, sensualidade não é só para mulher não, tá? Para homem também.
Existe homem também trajado de sensualidade, e isso no meio cristão não pode acontecer. A sensualidade é pecado, tá? Então tudo que você estiver fazendo, e não é só dançar não, às vezes andar, se você anda transmitindo sensualidade, se você se veste e transmite muita sensualidade, você precisa tratar isso no nome de Jesus, tá? Mas hoje nós estamos falando de dança, nós vamos encerrar aqui, estamos falando de a forma de adorar o Senhor com o nosso corpo através da dança. Então é bíblico, nós podemos fazer isso. Agora o que nós precisamos é ter atenção como que nós estamos dançando. Tá? Nós já tivemos, ou já acompanhamos o Ministério de Louvor, onde Ministério de Dança, né, de coreografia, onde integrantes dançavam de uma forma muito sensual. Aí está errado. Aí cabe o líder fazer o quê? Chamar e corrigir. Porque estava acostumado a dançar no mundo, veio para a igreja, aceitou Jesus, estava sendo transformado, mas aí usava métodos, né, e passos, sei lá como é que fala, gingados, né, de quando dançava para o mundo, transmitindo sensualidade. Aí está errado. A dança tem que ser uma dança pura diante do Senhor. Irmãos, não quer dizer que uma irmã dançando, de que não vai ter nenhum endemoniado que vai estar. Mas aí é problema dele, se ele está endemoniado, olhando de uma forma errada para uma pessoa que não está transmitindo isso. Tá? Então nós não conseguimos responder para todo mundo, né? Até porque senão, o feiticeiro, o macumbeiro, o que você tem que fazer para ele não fazer macumba com vocês? Não tem o que fazer. Eu vou ser amigo do macumbeiro, que é para ele não fazer macumba para mim. Não, a gente continua sendo a gente. E ele vai ter os meios todos dele de viver. E eu não posso interferir na vida dele. É a mesma coisa. Eu me visto de uma forma, sagrado Senhor, mas eu não vou colocar uma burca. A irmã não vai colocar uma burca para vir para a igreja, tampar, aparecer só o olhinho e tal. Não tem essa necessidade. Aí a irmã veste de uma forma decente. E se o indivíduo pecador está com o coração obstruído e fica olhando para isso de uma forma errada, ele vai ter que se acertar com Deus, e é ele que precisa de uma libertação. Amém? Então, só para a gente finalizar aqui, a dança, ela também, nós podemos usar a dança em adoração a Deus. Amém? Então, dança de forma que não promova a sensualidade, não promova a discórdia, promova a adoração a Deus. Então, sonde um intuito do teu coração. Como é que é o passinho que você está fazendo? É um passinho meio esquisito? É um passinho meio torto? Sonda o seu coração. Não dá para saber. Dá para saber as intenções do coração, sim. Quando você veste uma roupa, você pensa o quê? Vou colocar essa camisa aqui, que aquele dia eu coloquei essa camisa, a irmã ficou olhando para mim. Então, qual a intenção do coração? Você está vestindo para outra pessoa. Então, nós precisamos ter isso em mente. O que nós estamos fazendo? Para quem nós estamos fazendo? Esse é o principal. Tá? Então nós fechamos aqui o estudo sobre adoração. Alguma dúvida da parte dos irmãos em relação a isso? Não? Dá para a gente promover uma grande adoração ao Senhor nos nossos cultos, na nossa vida no cotidiano? Não dá? Amém? Nós temos armas poderosas diante de Deus. Então, se tiver alguma dúvida, nos procure, esclareça. Ela não fica na dúvida, não, esclareça isso. Será que nós podemos, não podemos? Será que devemos, não devemos? Como fazer, o que proceder? Amém? Então, nós temos aqui, irmãos, passagem maravilhosa desse estudo aqui, para que a gente se aprofunde diante de Deus. Se você não conseguiu vir todas as quartas-feiras, procura no YouTube, no canal da igreja, que nós temos tudo lá. Eu acho que tem todas as ministrações, está lá no canal da igreja, para que você possa acompanhar e adorar o Senhor. O que é o obstáculo, como adorar, o que não fazer, como não fazer. Nós temos aqui uma ferramenta poderosa para que a gente possa se apresentar diante de Deus de forma a glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos colocar de pé, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por este tempo maravilhoso que Ele nos concedeu. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, agradecendo ao Senhor, Pai, primeiramente por este estudo sobre adoração. Pai, o pedido, Senhor, do meu coração, Senhor, como dirigente dessa igreja, é que cada irmão, Senhor, se encoraje, Senhor Deus, que sinta essa liberdade, que tenha a disposição de te adorar. Pai, que tenha, Senhor, o entendimento de como adorar. Pai, que faça isso. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, sermos adoradores. Foi para isso que nós fomos criados. Pai, nós queremos, Senhor Deus, nos apresentar diante do Senhor todos os dias em adoração, em louvor, em glórias ao Teu santo nome. Pai, eu peço que o Senhor enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração, Senhor, de entendimento da Tua palavra, de disposição para cumprir aquilo que é a Tua vontade. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Pai, que tudo aquilo que não provém do Senhor seja repreendido agora.
Pai, que a tua vontade seja feita e estabelecida na nossa vida, para que, Pai, o teu nome, Senhor, esteja alto e mais alto em cada uma, Senhor, das nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Pai, assim nós oramos também, apresentando diante de ti alguns irmãos, Senhor, que estão enfermos, Senhor, Jacob Robson, Senhor, apresentamos também, Senhor, irmão Carlos Eduardo, a minha vida, Senhor, é a vida de cada um dos irmãos, Senhor, que está, Senhor, passando por alguma situação de enfermidade. Pai, a tua mão poderosa, Senhor, nos livre, Senhor, de todo mal. Pai, que o teu nome seja glorificado na nossa vida, é o que nós oramos em nome de Jesus. Pai, colocamos todas as causas dos teus filhos diante do Senhor. Abre portas, Senhor, abençoa, Senhor, financeiramente, prospera, Senhor, abre caminhos, Senhor Deus, de vitória para a honra e a glória do teu santo nome. Assim, Pai, nós oramos te agradecendo por tudo, pedindo a tua bênção, que o Senhor continue conosco, pois nós precisamos de ti. E você que concorda diz amém. Amém. Erga as mãos na posição de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado nosso culto, não saia sem cumprimentar todos os irmãos presentes. Amém?